Olha só, agora a base governista tem avaliado um recuo estratégico em relação à captura de Nicolás Maduro. A associação do Planalto ao regime venezuelano, que eu mencionei, tem gerado um desgaste para a imagem dos progressistas e pode causar impacto até nas eleições. Vamos acionar nossa reportagem. Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes e essas repercussões nas redes sociais aqui do Brasil da ação norte-americana. Misael, seja bem-vindo. Ótima noite a você, apesar do céu claro. Boa noite, Caniato. Está escurecendo e pelo menos aqui na capital paulista está esfriando. Caniato, é o seguinte, em tempos de tecnologia, em tempos de redes sociais, tudo que se fala viraliza rapidamente, pode ser usado em narrativas, então é uma questão de relações públicas, ainda mais nesse ano eleitoral, e parece que a esquerda tem mudado um pouco o rumo quando a gente fala sobre essa situação envolvendo Donald Trump e Nicolás Maduro. Os setores da esquerda estariam escolhendo melhor as palavras. Será que compensa falar mais, escrever, né, por exemplo, declarar um apoio absoluto a Nicolás Maduro, por exemplo, ou falar em soberania nacional, em multilateralismo, por exemplo, o que compensa mais numa questão de discurso e de estratégia? Isso tem sido visto pela esquerda, a gente consegue observar. Existe uma história explícita, né, de diplomacia da esquerda junto a Nicolás Maduro, da simpatia do presidente Lula junto a Nicolás Maduro, mas agora a gente vê alguns líderes partidários, também ativistas, usando mais essa narrativa de princípios, de soberania nacional, como eu disse, em vez de um apoio explícito ao ex-presidente venezuelano. Algumas fontes afirmam que esse ajuste de tom se deve à repercussão que a prisão de Nicolás Maduro está tendo na internet, por ele não ser um líder considerado aceito, popular, né, entre todas as multidões. Então, justamente por não ter uma popularidade absoluta, não ser um líder querido, eles estão repensando como se comunicar em relação a esse assunto. Figuras importantes da esquerda passaram a evitar menções favoráveis ao regime venezuelano, inclusive buscando enfatizar críticas e intervenções externas e a violação de direitos internacionais, sem, contudo, endossar diretamente o ex-líder de Caracas. A estratégia também parece orientada por cálculos eleitorais. Olha só que interessante. Analistas destacam que, num ano de disputas nacionais, manter uma postura que poderia ser explorada pela oposição como defensiva de um líder amplamente impopular, era essa palavra que eu estava tentando buscar antes. Um líder impopular, em parte da opinião pública, seria arriscado. Assim, o foco tem sido deslocado para temas mais amplos de política externa e respeito às normas internacionais, buscando minimizar impactos negativos no debate político. A gente viu, por exemplo, agora o Partido dos Trabalhadores abrindo ação judicial contra o deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Também vimos a senadora, ou melhor, também vimos a ministra Gleisi Hoffmann, ministra do PT, se posicionando contra Tarcísio de Freitas, que fez declarações fortes. Depois a gente olha na próxima publicação dele, a primeira aconteceu no final de semana, depois houve uma na segunda, houve uma mudança de tom ali também. Então, tanto esquerda e eu diria até a direita estão se realocando para usar bem as palavras, porque fica agora essa guerra, esse pinga-fogo entre os dois lados. É tudo questão de narrativa para saber de onde vem a próxima flechada. A gente segue acompanhando toda essa história e a repercussão, porque isso, né, que aconteceu lá repercute em toda a América Latina e diretamente aqui nas eleições para 2026. E essa história só está começando, afinal, Nicolás Maduro tem uma nova audiência em Nova York só em março desse ano, então ainda tem muita coisa para acontecer. Caniato? É isso, o diagnóstico da base governista agora evitam fazer conexões com a imagem de Nicolás Maduro. Obrigado, Misael, bom trabalho para você, a gente volta a conversar. Até já. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Mas nós seguimos aqui, vamos analisar com os nossos comentaristas. Passa para o Roberto Mota essa informação trazida pelo nosso repórter. Mota, base governista e o cálculo que vem sendo feito, né? O diagnóstico indica que é preciso descolar Lula, base governista, governo, PT, da imagem de Nicolás Maduro. Mas o print é eterno, como dissemos ontem, né, Mota? Só podem ser gênios, né, Canhato? São gênios da política. Olha a conclusão a qual eles chegaram. Depois de quantas décadas de apoio, de associação íntima, de Foro de São Paulo, de trazer o Maduro aqui, o Maduro agrediu uma jornalista, eles devem ter pago uma fortuna para algum marqueteiro para chegar a essa conclusão. Não, é melhor agora dar uma separada. E olha a arrogância deles acharem que o eleitor brasileiro é completamente burro. Não, vamos esquecer tudo que aconteceu a partir de agora. Viu como o PT está afastado do Maduro? Ah, agora sim nós vamos votar neles. Olha, eu não tenho nem o que comentar, Canhato. Eu só queria voltar àquele ponto, essa história do sequestro, da soberania, porque, tecnicamente falando, do ponto de vista da tática, a captura do Maduro foi mesmo um sequestro, ele foi levado contra a vontade dele. Assim como foi a captura do Manuel Noriega, que era o homem forte do Panamá, também envolvido com tráfico de drogas, também capturado por tropas americanas, levado para julgamento em Miami. Assim como foi a captura de Bin Laden, que estava escondido no Paquistão e que foi eliminado quando tentou resistir aos seus captores. Assim como também foi a captura do criminoso nazista Adolf Eichmann, que foi sequestrado pelo Mossad em Buenos Aires e levado para ser julgado em Jerusalém. São ocasiões, são relativamente raras, em que a força de um poder está do lado da justiça. Agora, não importa o tipo do criminoso, não importa a gravidade dos crimes que ele tenha cometido, sempre haverá alguém para lamentar a captura ou a morte do criminoso. Agora eu pergunto, um povo que é vítima de opressão, um povo que é vítima de genocídio, um povo cujas crianças estão revirando lixo para poder comer, esse povo tem ou não tem o direito legítimo de se defender e de depor o tirano? Agora, se o povo tem o direito de fazer isso, mas não tem as condições, é evidente que a intervenção de um outro país é completamente legítima, porque só está ajudando o povo a exercer os seus direitos. Só os analfabetos morais ou aqueles que são completamente cegos por ideologia não conseguem enxergar isso. Programas Pingos nos Is, as análises dos nossos comentaristas sobre a informação trazida pela nossa reportagem. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados aqui na Jovem Pan News, programas Pingos nos Is. O Misael Menetti, há pouco, nosso repórter, trouxe uma informação de que integrantes da base governista fizeram o seguinte diagnóstico, que é preciso avançar em um processo de descolamento da imagem do PT, do Partido dos Trabalhadores, da imagem do presidente Lula, de Nicolás Maduro, do ditador, né? Entendem que isso, de alguma maneira, poderá prejudicar nas estratégias eleitorais. Você, Diego Tavares, ainda dá tempo de descolar a imagem de Lula de Nicolás Maduro? Descobriremos em outubro, Caniato. Eu vejo essa situação como aquilo que muitas pessoas fazem nas suas dietas, o tal do detox, né? Você passa o final de semana inteiro se esbaldando com doce, com churrasco, com bebida alcoólica e na semana você faz o seu detox, tenta comer só salada, uma comidinha mais leve. Vai ser uma tarefa bem difícil e como o Mota falou, né? É uma aposta muito grande na falta de memória do povo brasileiro. Você trouxe a frase que nós inclusive utilizamos ontem aqui também, o print é eterno. Tem muito material aí que associa muito o PT e o atual governo à questão da Venezuela. Mas eu acho que tem um ponto estratégico aí, Mota, que foge um pouquinho dessa obviedade que de fato está presente. E isso nós vamos observar muito no próximo dia 8, porque uma das narrativas que eu acho que o Lula pretende trazer para as eleições é a questão da defesa da democracia e do combate ao golpismo. E fica muito difícil
essa narrativa prosperar do ponto de vista eleitoral se os adversários, se a oposição trouxer o apoio explícito ao governo que aí se encontra justamente a um ditador golpista, alguém que deu um golpe nas suas eleições. Então, isso acaba fulminando uma das grandes narrativas, acho que talvez a maior narrativa que o Lula vai tentar emplacar nas eleições agora deste ano. Então, existe realmente aí um ponto estratégico nesse detox, nesse descolamento que o governo pretende fazer a respeito de Nicolás Maduro. Acho que é um pouco além do que não associar a sua imagem a um líder mundial impopular. Mas, novamente, é uma tarefa muito difícil e é bom que o PT e o presidente Lula gastem muito dinheiro com seus marqueteiros, porque, como disse você, Caniato, o print é eterno. Pois é, o novo memorando indica que essas figuras não podem mais apoiar Nicolás Maduro. Foram muitas as críticas nas redes sociais, Dávila. Eu imagino agora essa turma da esquerda contratando o Media Training. Media Training chega lá e fala assim: pessoal da esquerda, Maduro é ditador ou não é ditador? Aí começa, não, como é que você vai responder? Media Training, rápido aí, é ditador ou não é ditador? 8 de janeiro, democracia contra golpe. O que é democracia relativa? É democracia Venezuela? Responde rápido. Vai criar um caso lá, vai criar um tumulto. Ou que tal? O povo que defende a democracia da esquerda vai explicar como é que mandou de volta para Cuba os boxeadores em 2007, aqui no Rio de Janeiro, no Jogo Pan-Americano, que vieram pedir asilo aqui no Brasil, fugindo da ditadura. Sabe o que o governo PT fez? Meteu no avião e devolveu para Cuba. Vai ser muito difícil e o cara do Media Training vai ter que ser genial para dar um salto mortal carpado e escapar das realidades de uma longa história da ligação da esquerda brasileira, do governo e do PT com as ditaduras latino-americanas. Agora, Mota, como você observa esse desvio de foco das discussões, né? A gente tem visto isso no posicionamento de alguns países, de alguns diplomatas, vários representantes e até de analistas internacionais, sendo que a coisa mais importante não parece ter sido retirar um ditador, né, do poder, e sim o suposto desrespeito ao direito internacional, o ataque à soberania de um país ainda que vivesse uma ditadura. Parece que o mérito ficou em segundo plano, estão discutindo outras questões, né, que acabam, nesse momento, ganham, inclusive, até mais espaço na imprensa. Uma situação bem curiosa. Para mim a resposta é muito clara, Caniato, e ela está além desse fenômeno que é descrito como polarização, que a gente ouve as pessoas falando. A verdade é que hoje o mundo está dividido entre duas visões da relação entre Estado e indivíduo. A visão da esquerda e a visão da direita. A visão da esquerda, basta olhar a história para entender que ela envolve o monopólio do poder por um partido, que é o Partido Socialista ou o Partido Comunista, que estabelece um regime que é efetivamente uma ditadura. Então, o indivíduo de esquerda, o partido de esquerda, o governo de esquerda, ele não tem problema nenhum com um regime que nós chamamos de ditadura, desde que o regime se auto-identifique, né, como de esquerda. Porque, em muitos casos, o regime de esquerda não tem nada, é uma ditadura. Ele não busca nenhuma justiça social, ele não busca o fim da desigualdade. Basta olhar para a Venezuela para ver o abismo que existe entre a elite que ocupa o poder e o povo nas ruas morrendo de fome. E a gente, diante disso, ainda vê os esquerdistas, os socialistas se apegando a essa narrativa, porque eles não têm mais nada, Caniato. Se eles reconhecerem que, efetivamente, a Venezuela é uma ditadura socialista, e que o resultado do socialismo é sempre esse, eles vão fazer o quê a partir de agora?